Como é que te chama? Prazer. Vene Casagrande. Seu Vene Casagrande. Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações importantes. Tem bastidores quentes do Flamengo, a gente conseguiu apurar o porquê do Marcos Braz ter marcado uma entrevista coletiva e não ter comparecido ao evento. O Flamengo chegou a agendar a entrevista coletiva lá na Flá TV, a gente inclusive iniciou a live aqui, vocês puderam acompanhar tudo ao vivo, mas o Flamengo não justificou o porquê da entrevista do Marcos Braz não acontecer. E outra, o Flamengo só avisou 2 horas depois do combinado. Tem também informações de um jogador do Sub-20 do Flamengo que passou por 3 cirurgias já no clube e já pensa em entrar na justiça contra o Flamengo, ou seja, mais um caso que chama a atenção do departamento médico do Flamengo, que tem sido alvo de críticas por parte da torcida e de membros da diretoria do Flamengo. E tem também uma informação sobre a preparação do Flamengo para pegar o Atlético Paranaense nessa quarta-feira. É decisão, galera. Isso e muito mais em instantes, mas antes, um recado super especial para vocês. A 1xBet é a patrocinadora oficial desse vídeo. E para quem não conhece, a 1xBet é uma empresa global, bookmaker com cooperação com Liverpool, Barcelona e vários grandes clubes pelo mundo. Eles oferecem grandes ganhos e pagamentos rápidos. E posso garantir, pessoal, é o mais confiável bookmaker que tem no mercado. Não tem aposta só em futebol não, tem eSport também na linha da 1xBet. Eu sei que você curte eSport. Então, não perca mais tempo, é só clicar no link do comentário fixado aqui, se inscrever, utilizar o meu código, o VNE. Utilizando o meu código, você terá direito a depósito em dobro em seu primeiro depósito. Depositou 50, terá direito a 100, depositou 100, terá direito a 200. Então, se você estiver interessado, na linha da 1xBet tem Campeonato Brasileiro Série A e Série B, Copa do Brasil essa quarta-feira, Libertadores, final chegando daqui a um mês, Liga dos Campeões, eliminatórios da Copa do Mundo, Campeonato Francês, Campeonato Italiano, isso e muito mais na linha da 1xBet. Não perca mais tempo, clica lá e tamo junto, forte abraço. Vamos lá, galera. É o seguinte, a primeira informação aqui é sobre o time do Flamengo que finalizou a preparação para pegar o Atlético Paranaense. Nessa terça-feira, enquanto eu gravo aqui, os jogadores estão deixando o ninho do urubu aos poucos. Enquanto eu gravo, apurei aqui a informação seguinte: o Diego, de fato, foi testado no time titular na vaga do Thiago Maia. Vocês vão se recordar que no vídeo de ontem eu já havia dito para vocês que o Renato Gaúcho estava planejando fazer essa mudança. E no treino de hoje ele fez esse teste, ou seja, boas chances de acontecer mudança no time titular do Flamengo para pegar o Atlético Paranaense nessa quarta-feira pelo jogo da volta da Copa do Brasil, semifinal da Copa do Brasil, ou seja, jogo que vale vaga na final da Copa do Brasil, galera. Então, Diego Ribas pode pintar aí no time titular na vaga do Thiago Maia. O que vocês acham dessa alteração? Deixa aí o comentário que eu quero saber a opinião de vocês. Galera, agora uma informação extremamente importante, tá bom? Sobre um jogador chamado Gustavo Damasio. Jogador meio atacante, chegou ao Flamengo em fevereiro de 2020, depois de se destacar na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele tinha 19 anos, completou 20 anos em fevereiro desse ano, tá? É o seguinte, mas ele tem 20 meses de Flamengo, não tem nenhuma partida disputada, porém coleciona problemas físicos. Pois é, desde quando ele chegou, ele não entrou em campo, porque logo em seus primeiros treinamentos, ele sofreu uma grave lesão no joelho que teve que operar, o ligamento do joelho esquerdo. Beleza, ele operou. Depois teve problema de trombose, teve problema de artrofibrose no joelho, passou por mais uma cirurgia para corrigir esses problemas. Depois, o que aconteceu? Depois de um longo período de recuperação, se recuperando, ele iniciou o trabalho de transição campo e bola. No 4º dia, no trabalho de transição campo e bola, ele foi treinar finalização. O que aconteceu? Sofreu mais uma grave lesão no mesmo joelho e precisou operar. Ligamento novamente. Ou seja, em 20 meses de clube ele passou por 3 cirurgias no joelho, teve trombose, teve artrofibrose e hoje em dia ele está sentindo aquela sensação de joelho frouxo, tá?
frouxo, entre aspas, sentindo o joelho mole. E pessoas que eu conversei, fontes minhas lá do Flamengo, dizem que quando ele fica muito tempo em pé, a perna esquerda dele incha, que justamente é a perna que ele passou por 3 cirurgias no joelho esquerdo. Incha. E outra, ele está com medo de ter que abreviar a carreira, de ter que encerrar a carreira de maneira precoce. Ele tem apenas 20 anos e já pensa em acionar o Flamengo na justiça. O contrato dele com o Flamengo vai até dezembro desse ano e ele não tem previsão de retornar aos gramados, de treinar em campo e bola, não tem essa previsão. Nessa semana que o Flamengo colocou um fisioterapeuta exclusivo para ele lá no Ninho do Urubu, o Diego Paiva. É um fisioterapeuta que já trabalhou no time profissional do Flamengo, hoje trabalha na categoria de base e está sendo exclusivo para ele. Moral da história, galera, nessa confusão toda, ó, essa matéria eu subi no site do Jornal O Dia, é uma matéria grande que vale a pena ler, tá? Vou deixar o link na descrição aí para quem quiser ler. Em resumo da ópera, 20 meses de Flamengo, nenhum jogo, 3 cirurgias no mesmo joelho desde que chegou ao clube, trombose, artrofibrose e sensação de joelho frouxo. Gustavo Damasio teme encerrar a carreira de maneira precoce e estudaria a justiça. E eu sei que Gustavo Damasio, esse jogador que chegou ao Flamengo depois de se destacar pelo Serra do Espírito Santo, tá? Ele já conversou com o Denner Machado, aquele ex-zagueiro campeão da Copinha pelo Flamengo, que encerrou a carreira de maneira precoce, praticamente o mesmo cenário, passou por várias cirurgias, encerrou a carreira e entrou na justiça contra o Flamengo, está movendo um processo contra o Flamengo, alegando negligência médica do Flamengo. E nesse caso, o Gustavo Damasio está pensando em fazer a mesma coisa. Só para vocês terem noção, a que ponto o departamento médico do Flamengo chegou. É mais um caso de suposta negligência. Eu vou dizer suposta negligência porque isso tem que ser apurado. Não é o Vini Casagrande que tem que dizer que teve negligência. Mas se o jogador está se sentindo assim, já é um problema. E o contrato dele acaba agora, em dezembro. Certamente o Flamengo não vai renovar com esse jogador. Dificilmente vai renovar para quê? É um jogador que dificilmente vai ser utilizado no time sub-20. Ele já bateu a idade, ano que vem é time profissional, vai renovar para quê? Esquece. Mais um jogador que futuramente vai entrar na justiça contra o Flamengo. Vamos lá. Outro assunto aqui, bastidores quentes. Vamos lá. Eu apurei por que o Marcos Braz não deu entrevista coletiva hoje. Só para contextualizar, o Flamengo divulgou ainda ontem que Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, daria entrevista hoje, às 13 horas, pela Flá TV. Tudo certo, tudo agendado, Flá TV agendou o vídeo, agendou, enfim, a live, né, para transmitir a coletiva do Marcos Braz. Eu abri uma live aqui, 12h30, eu falei, opa, vou conversar meia hora com os meus inscritos, e depois a gente entra na live do Marcos Braz. O que aconteceu? O tempo foi passando, o atraso rolando. Infelizmente a gente acha normal a Flá TV se atrasar, porque é normal mesmo. Foi passando. Chegou uma hora que eu decidi encerrar minha live, porque deu 2 horas, eu sei como é chato ficar assistindo live grande. Então eu encerrei minha live. Quando eu encerrei minha live, a assessoria do Flamengo, que havia ficado calada, soltou um comunicado dizendo que a entrevista coletiva do Marcos Braz não iria mais acontecer. 2 horas depois, exatamente 2 horas depois do combinado, às 15 horas, a assessoria de imprensa do Flamengo divulgou isso, que a entrevista com o Marcos Braz não iria mais acontecer. E não explicaram o motivo. Eu fui apurar o motivo. E olha, teve queda de braço na diretoria do Flamengo. O que aconteceu? O departamento de futebol marcou essa entrevista coletiva, porém, o VP de comunicação do Flamengo, que se chama Gustavo Oliveira, não gostou, foi contra, conversou com Rodolfo Landim, argumentou com Landim, deu os argumentos ao Landim, que não seria uma boa essa entrevista coletiva nesse momento, justamente porque nessa quarta-feira tem uma decisão para o Flamengo entra em campo, é um jogo que vale vaga na final da Copa do Brasil, conversou com o Landim, teve essa queda de braço, pessoas foram a favor, pessoas foram contra, e nisso tudo a gente esperando, quando eu digo a gente, é vocês torcedores e nós da imprensa também, a gente esperando, e depois chegou uma hora que decidiram, bateram o martelo e falaram, não vai ter entrevista coletiva. Ou seja, Marcos Braz foi vetado de dar entrevista coletiva. Landim achou melhor focar nesse momento de decisão e entende que a entrevista coletiva tem que acontecer em um outro momento, um momento mais oportuno. Essa foi a palavra utilizada por pessoas já do Flamengo para me contar isso tudo que aconteceu. Ou seja, a entrevista coletiva do Flamengo com o Marcos Braz
Não aconteceu porque Gustavo Oliveira, VP de comunicação do Flamengo, foi contra, e o Rodolfo Landim acatou o pedido do Gustavo Oliveira e não liberou essa entrevista coletiva. Então, Marcos Braz, na minha opinião, perdeu essa queda de braço aí com Gustavo Oliveira, com a diretoria do Flamengo, perdeu essa queda de braço. E por conta disso não teve. Vene, o clima tá bom? Obviamente não. Parem para pensar. A entrevista coletiva foi marcada para jogar panos quentes em uma polêmica que envolve o departamento médico do Flamengo, que colocou o Pedro em campo, o Pedro machucado. A ideia era essa, o Marcos Braz servir como escudo, botar a cara, o que é normal, ele sempre faz isso. É normal. Só que agora tem mais um problema. Além do departamento médico, que está recebendo um bombardeio de críticas, agora tem esse problema que não teve a entrevista coletiva. Ou seja, o Flamengo não precisa que ninguém crie crise para eles. O Flamengo por si só cria a própria crise. Não tem jeito. Mais um problema estará lá no Flamengo que precisa ser amenizado, ser apaziguado. A grande verdade é o seguinte: uma vitória nessa quarta-feira, uma classificação para a final da Copa do Brasil, dá uma amenizada nisso tudo. Agora, uma eliminação, eu não sei não, hein? A panela de pressão que já está quente vai esquentar mais ainda. E eu, como um jornalista com a maior responsabilidade do mundo, continuarei apurando, trazendo a verdade aqui para vocês ficarem bem informados. Beleza, pessoal? Só peço para vocês se inscreverem no canal, deem o like no vídeo, ative a notificação, vamos ajudar o canal a crescer ainda mais, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas, nos grupos de WhatsApp e também faça parte do clube de membros. Link aqui na descrição. Valeu, galera, tamo junto, forte abraço, fui!